família Montserrat. Que bom que estamos juntos. Neste tempo, onde as conexões pessoais estão restritas, experimentamos o poder do amor de Deus, que ultrapassa limites estruturais e nos alcança em nossos lares ou onde estivermos. Mais do que nunca, é tempo de esperarmos juntos e provarmos da força da cruz, que um dia nos uniu e nos edifica como sua família. Chamada para amar a Deus, amar pessoas e proclamar Jesus para a glória de Deus. Uma família para ser, viver e servir para a glória de Deus. Olá, família Montserrat! Que bom que estamos juntos mais uma vez. E nesse tempo nós estamos juntos batalhando para que o mais precioso plano divino, a família, seja restaurado e colocado no seu devido lugar nas nossas vidas. A partir das reflexões da série Consagração e Família, cremos e sabemos que Deus tem muitas bênçãos para cada família ao buscarmos a sua direção no exercício das nossas responsabilidades como pais e filhos. Na mesma dimensão, sabemos que essa disposição do nosso coração e de nossas novas posturas nos põe diante do desafio da batalha espiritual que é travada todos os dias em nossos lares. Mas não desista, você nunca esteve, não está e nunca estará sozinho. Deus nos ajudará a vencer, um dia de cada vez, na força do seu Espírito, construindo vidas e famílias para a glória dele. No próximo sábado, dia 17, o time do Monte Amigos realiza uma palestra sobre missões transculturais e terá uma convidada muito especial e querida, a nossa missionária Annelise, falando diretamente da Tailândia, com a sua experiência inspiradora sobre esse tema. Para receber o link e participar, faça contato inbox pelo Face ou Insta da IBMS. Deus tem nos chamado, família e igreja, para juntos trabalharmos no crescimento espiritual dos nossos filhos, com o propósito de amar a Deus, amar ao próximo e proclamar Jesus para a glória de Deus. E para avançarmos nesse propósito e missão, o Novas Gerações da IBMS conta com a cooperação de cada família que tem filhos entre 0 e 12 anos, respondendo ao questionário que está no nosso aplicativo e no nosso site. Contamos com vocês. Além de um telefonema, uma mensagem pelo WhatsApp, uma visitinha na IBMS Store ou uma conversa presencial, tem sempre um pedacinho virtual da família Montserrat para te manter conectado e para saber as novidades. Acesse nossos canais e plataformas e fique informado. Reveja mensagens e compartilhe o que Deus tem nos abençoado. Eu e você somos parte de uma família e uma das maneiras de fazer a nossa parte nessa família é exercitar o princípio espiritual do dízimo. Vivencie sua mordomia financeira pelo aplicativo ou pelo site, na certeza de que isso faz parte do processo de sermos uma família para ser, viver e servir para a glória de Deus. Deus te abençoe. Assim como estás diante do Pai, vem
assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olá família, me chamo Diego Bressan, sou discípulo de Jesus casado com a Raquel. Em 18 de novembro vamos fazer 14 anos de casado. Somos pais da Glória de 9 anos e do João Gabriel de 1 mês e 5 dias. Oi, eu me chamo Raquel e sou casada com o Diego há quase 14 anos. Somos pais da Glória e do João Gabriel. Eu e Raquel nos conhecemos na adolescência. Não tínhamos nenhuma base cristã. Vivíamos nossas vidas independentes de Deus. Por isso, fizemos muitas escolhas ruins na fase de namoro. Viemos de famílias de pais separados, que também por não conhecerem a Cristo, não conseguiam perdoar e conviviam com muitas desavenças e até indiferenças no casamento. A falta de amor se tornou evidente em minha família. Cresci em um modelo de família disfuncional, onde acabei conhecendo um modelo de masculinidade fora do padrão bíblico e que, mesmo que sinceramente errado, a ideia que eu tinha de homem era que todo o homem deveria frequentar casas de prostituição para valorizar a mulher que eu tinha em casa. Essa era a mentira que o diabo me contava diariamente. Na minha família, somos entre 4 irmãs, com exemplo de uma mãe que sempre deu duro, trabalhos fora e vivia uma vida independente. Submissão ao marido nunca foi uma opção. Com coração autossuficiente, acreditando no padrão feminista que a sociedade apresenta. Como cresci com esse padrão errado de pensamento, quando nos casamos não tinha a pretensão de manter a aliança matrimonial como um compromisso real, já que o divórcio era uma possibilidade se algo não saísse como eu queria. Como por óbvio nem tudo acontecia como eu queria, respondi à indiferença do meu marido de forma vingativa, ainda que ele não tivesse ciência das minhas atitudes. Nos dávamos muito bem e brigas não eram constantes, tanto que muitos amigos nos diziam que éramos modelo de casal. Porém, a indiferença, mentira, orgulho, traições e falta de diálogo iam minando diariamente de forma silenciosa a nossa relação. Com a falta de presença de Deus no nosso relacionamento, o inimigo achou em nossa família um terreno fértil para plantar a destruição da nossa aliança com Deus. Fui dando voz ao inimigo e frequentando cada dia mais lugares inadequados, já que meu círculo de amizades, essa prática e conversa eram normais. Em julho de 2017, descobri que o Diego estava frequentando casas de prostituição e meu coração endurecido não permitia o perdão, então nos separamos. Não pensei no sofrimento da nossa filha, pois entendia que como eu e minhas irmãs havíamos passado por isso, ela também poderia superar. Porém, não percebia que esse meu pensamento e atitudes seguiam um modelo disfuncional da minha família. E assim como eu sofri, infelizmente, possivelmente, faria minha filha sofrer também. Para mim, foi uma grande surpresa o pedido de separação, já que sempre pensei que quando minha esposa descobrisse, ela iria aceitar, pois a soberba, o machismo de minha parte sempre andava comigo. Com a separação, caí de vez no uso constante de bebidas alcoólicas e frequentava casas noturnas para esquecer a fase de que estava passando. Nesse momento, estava muito arrependido de tudo que tinha feito e gostaria de ter uma nova chance, fazer tudo diferente, pois me causava grande dor e sofrimento da minha filha. E tinha certeza que tudo que ela estava passando era culpa minha. Em uma noite, Deus enviou meu vizinho Marcelo Santos para uma conversa. Eu, quebrantado, aceitei suas palavras e o convite para ir no culto de domingo. E nesse culto, o pastor Tércio estava falando sobre a família e parecia que cada palavra que saía da boca dele era adicionada para mim. No momento do desafio, fui atraído pelo Espírito Santo e naquele dia entreguei minha vida a Cristo. Durante a fase da separação, tinha uma mágoa muito profunda no meu coração. Não queria olhar para o Diego, me causava muita raiva cada vez que eu precisava falar com ele. Brigávamos praticamente todas as vezes que nos falávamos, mesmo na presença da Glória.
Era tão incrédula que achava que ele estava fingindo a conversão para que eu reatasse o nosso relacionamento. Meu coração rebelde e autossuficiente estava decidido a refazer minha vida à minha maneira, sem qualquer obediência a Deus. Eu não entendia o motivo de me sentir tão vazia, sozinha e desprotegida, se estava fazendo exatamente o que eu queria. Tive um outro relacionamento e isso também não ajudou na minha busca de preencher o vazio. Tinha a sensação de que estava vivendo uma vida que não era minha. Quando soube desse relacionamento, comentei com o meu discipulador que não tinha mais chance de reatar meu casamento e era melhor eu ir buscar outra pessoa para me relacionar. Nesse dia eu fui convidado para participar do grupo de oração dos homens nas quartas-feiras pela manhã, no prédio da igreja. Neste encontro, conheci outros homens. Ouvi o testemunho de um mano sobre o milagre e a restauração que Deus havia feito na vida dele. Fui edificado e muito encorajado a não desistir da minha família. A partir desse dia, tive a certeza que Deus iria restaurar a minha família, pois eu já tinha nascido para Jesus e Ele me daria mais uma chance para fazer tudo novo, agora respeitando e sendo fiel à aliança do meu casamento. Tenho uma grande amiga, membro da IBMS, que estava orando por mim e pela minha família. Lembro que um dia olhei a foto dela no WhatsApp e percebi que ela tinha um brilho diferente no olhar, uma paz na expressão dela que senti vontade de também viver aquela paz. E sabia que era devido ao relacionamento pessoal que ela tinha com Deus. Da mesma maneira, também vi uma foto do Diego com a presença da tal paz. Então, comecei a acreditar na conversão dele. Eu estava no meu atoleiro de lama e quando comecei a reconhecer a minha situação miserável, Jesus estava lá para me salvar. No dia 10 de janeiro de 2018, sonhei com o Diego e acordei com saudade dele, milagrosamente sem nenhuma mágoa ou rancor. No dia 12, nos reunimos com familiares e amigos em comum para comemorar o aniversário da Glória e ali senti estar recebendo minha vida de volta. Reatamos no dia 15 de janeiro e em março recebi o Espírito Santo no retiro Minha Vida Tem Jeito. No retiro, fui constrangida pelo Espírito a confessar para o meu marido meus pecados, minhas manipulações, pois apesar de ter a participação no relacionamento disfuncional que tínhamos antes da separação, deixei que ele parecesse ser o único responsável por isso. Deus não deixou nem um pecado em secreto. Passamos pelo processo do perdão mútuo e cura de feridas. Passamos a olhar somente para a cruz de Cristo e não para as circunstâncias. Estamos um dia de cada vez, caminhando em restauração e em obediência à palavra de Deus e sua aliança. Hoje entendemos que a família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós, e não é uma opção quebrar essa aliança. Nunca fomos tão felizes como pessoa e como família. Hoje estamos vivendo intensamente o amor de Deus e tendo o privilégio de educar e transmitir os valores do reino para os nossos filhos. A Glória testemunhou e viveu tudo o que Deus fez por nós e é consciente da importância de viver um relacionamento de compromisso com o Pai. A chegada do João Gabriel veio para completar nossa felicidade e ter a certeza que vale a pena se esvaziar de si mesmo para se encher do Espírito Santo. Reconhecer que Deus é Deus do impossível, da restituição e da restauração. É Deus de aliança, pois conforme diz em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Nós consagramos nossa família a Deus. Entre o casaram-se e foram felizes para sempre, tem um parênteses importantíssimo, né, Martinha? Eu diria que nesse parênteses é onde acontece a verdadeira vida conjugal. Oi, eu sou o Tércio. Oi, eu sou a Martinha. Olá, querida Igreja Montserrat. Olá, amigos. Hoje o nosso tempo juntos será um pouco diferente. Você já percebeu, né? A gente está aqui numa espécie de sala. A ideia é que a gente possa abrir um papo muito especial hoje aqui, na presença de Deus, com o coração bem aberto. Vamos falar sobre os compromissos entre um homem e uma mulher, entre um marido e a esposa. E nós queremos fazer isso, na verdade o desejo era fazermos isso sentados na sala da nossa casa, com cada um de vocês, mas como não é possível, nós estamos entrando na sua sala hoje para essa conversa. Nossa intenção
fazer uma abordagem um pouco diferente. Vamos falar primeiramente para os solteiros hoje. Você que está aí, que sonha fazer uma aliança, nós queremos falar com você como a gente caminhar para isso, como a gente se preparar para esse compromisso, né, dentro do contexto do namoro, e finalmente vamos abordar o casamento. Muito do que falaremos hoje tem a ver com nossas conversas com nossas filhas, né? Laila e Radassa, Laila com quase 17, Radassinha com quase 15 anos, né? E é lá na mesa da nossa cozinha, horas e horas conversando. Também ao longo dos últimos 25 anos, temos tido o privilégio de aconselhar jovens antes do casamento, né? Preparando-os para esse precioso momento, e muitos casais adultos na jornada já conjugal, com os desafios, com os conflitos, com as alegrias também. Como igreja, nós temos tido o privilégio de fazer o curso pré-nupcial, né? Hoje conduzidos pelo pastor Michel e Carlinha, com uma equipe preciosa com eles, que tem abençoado muitas famílias aí nesse início, nessa preparação. Eu e Martim tivemos o privilégio de iniciar o nosso ministério pastoral pastoreando jovens, lá na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Por 5 anos, foi nosso primeiro momento. Lá foi uma escola, né? Uma escola para a nossa jornada pastoral. Éramos namorados ainda, ali nós namoramos, noivamos, depois veio o nosso casamento. Naquele tempo, ainda terminando a faculdade de teologia, já exercíamos o ministério pastoral tempo integral. Foi um tempo rico, né? Precioso, especial demais. Fizemos muitos casamentos daqueles jovens e pudemos ajudar a crescer. Crescemos juntos com eles, essa é a verdade. Hoje são grandes amigos, irmãos, profissionais espalhados aí em tantos lugares do mundo, muitos deles pastores, né, Martinha? Missionários, pessoas que estão amando pessoas e servindo. Ao mesmo tempo, nós também éramos ajudados pelo nosso querido pastor Pascoal Piragini, pela Cleusa, né? Amados pastores da PIB, até hoje lá em Curitiba, nossos conselheiros sempre que precisamos, ao longo dessa jornada. Eles são como pais para a nossa vida, e a gente agradece muito, porque essa jornada precisa de pessoas. Eu diria que hoje, com 49 anos, e a Martinha com quase 43, amanhã ela faz 43, nossos últimos 20 anos têm sido dedicados ao Senhor, dedicando nossa vida para servir a Deus na Igreja Batista Monte Serra, aqui em Porto Alegre. E uma das áreas principais que Deus tem nos ajudado a servir é aconselhando casais. Muito do que nós vamos conversar hoje passa por percepções de muitas experiências com casais, muitas dessas positivas e naturalmente outras lamentavelmente negativas, né? A gente chora quando lembra de algumas situações, mas se alegra com muitas outras. Nosso objetivo é ajudar você hoje, seja solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Nós oramos para que o máximo possível de pessoas possam entrar nessa jornada de casamento conscientes e lidar de maneira mais madura dentro da aliança feita. Falamos sobre a aliança semana passada, né? Honrando e glorificando a Deus do início ao fim dessa jornada que é a família, que é a jornada conjugal, o casamento, né? Nós podíamos orar agora, Martinha, pedindo para que Deus possa abençoar esse tempo, que seja um tempo de edificação na vida das pessoas, né? Amém. Vamos orar? Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui como igreja, como família, Senhor, e nós podemos nos colocar diante de Ti, clamar ao Senhor. Haja com poder, Amém, Pai, nas nossas vidas e na vida de cada pessoa, cada família, cada casal, cada indivíduo, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Pai. São Visita, Tuas Senhor. ovelhas, são Teus filhos, Pai, estão buscando a Tua vontade. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor haja poderosamente, preparando o coração de cada um deles, Pai, para receber os princípios e o Teu conselho, Amém, o conselho Paizinho. da Tua palavra, Senhor, que nós vamos receber e oferecer nessa manhã, Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, conosco aqui nessa jornada, que a gente possa sentir a Tua presença aqui abundantemente
e que nós possamos, Pai, ver o alcance da Tua palavra, que é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes, Amém, penetrando sim, Pai. cada coração, Cada família, Senhor, cada pessoa, separando Pai. os propósitos e as intenções e alcançando o propósito do Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, descansamos nas Suas mãos e colocamos cada um deles em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Há uma passagem em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que nós queremos ler para você hoje, porque essa é a base que nós queremos usar para tudo aquilo que nós vamos repartir com vocês aqui hoje. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Essa passagem ela é muito profunda e nós vamos olhar esse texto como a instrução de Deus para nós, de que nós possamos manter realmente nossa aliança pura, sem mancha, né, Martinha? Sem mácula, né? De novo, casaram-se e foram felizes para sempre. Todos nós já ouvimos essa frase. Falamos no começo que entre o casaram-se e foram felizes para sempre tem um parênteses importantíssimo, e é exatamente nesse parênteses onde acontece a verdadeira jornada 2, a verdadeira jornada conjugal. Não é quando eles casam, não é quando casamos, não é no dia da noite da festa, né? Martinha, nós vamos começar falando àqueles que estão solteiros, então, antes de tudo, para você que sonha casar. O nosso pressuposto para esses conselhos aqui é que você deseja firmar uma aliança para um casamento que seja pleno, não apenas que dure para sempre, né? Mas que nesse processo, casaram-se e foram felizes para sempre, o meio, o interlúdio, o intervalo, ele seja pleno, ele seja profundo. Então, para você que sonha solteiro, o primeiro passo que a gente quer dar para você é ore, consagrando a Deus essa área da sua vida. Deus se interessa com esse assunto, né? Convide Deus para fazer parte, convide Ele para dirigir você. E nesse aspecto aqui, seja seletivo onde você procura, não é, alguém para fazer uma aliança. Hoje a gente vê as pessoas buscando em lugares tão inapropriados que de cara, né, Martinha, já refletem pessoas descomprometidas e nada sérias quanto ao assunto de fazer uma aliança de casamento. Então, começa por aí, orando e pedindo direção a Deus, mas busque em lugares seguros. Segundo, Martinha, o que a gente pode dar de dica aí? Quando você conhecer alguém, seja intencional, queira desfrutar de uma amizade verdadeira, conhecer seus valores, conhecer seus sonhos, conhecer a sua visão de família, quais são os seus propósitos, o que significa para eles a aliança. É muito importante você conhecer o coração da pessoa que você está querendo se casar. Se outra pessoa já pensa diferente sobre família, sobre casamento, né? Nem comece esse relacionamento, porque a possibilidade disso machucar você e você se tornar apenas um objeto, né, grande. Hoje os relacionamentos são volúveis, a gente percebe que não tem compromisso e isso é um grande desafio e começa lá. A visão de família é muito diferente um do outro, né? A terceira dica que a gente dá é perceba como que ele trata a sua família, né? Ou como ela trata a sua família. E também como ela trata os seus próprios pais. Porque o relacionamento entre ela com seus pais ou ela com a sua família vai interferir bastante no relacionamento de vocês. Seja intencional, inclusive, em procurar conhecer a família, né? Se integrar a ela, conhecer. Desconfie se o homem ou se mesmo a mulher não quiser que você conheça a família. É importantíssimo buscar conhecer bem antes desse passo importante, até mesmo de essa experiência de seguir para um namoro. Você precisa ter consciência do contexto com quem essa pessoa está querendo, não é? Com quem você está querendo fazer essa aliança. Então, cuide, olhe para a família dessa pessoa também. Não é? Famílias desafiadoras tem em todos os lugares. Não é que você vai deixar de viver com essa pessoa por causa da família, mas você pode ter noção de quem ela é a partir da família. Outra dica: considere o que ela pensa sobre igreja, porque são princípios também que nós vivemos na nossa vida conjugal futura. Então é muito importante você saber o que a pessoa pensa sobre igreja, sobre os encontros, sobre a comunhão, para que vocês possam estar juntos nessa jornada, para que não seja duas jornadas separadas,
Não é questão de religião, mas é questão realmente de quem é Deus na vida de cada um e como você serve a Deus e como você mantém a sua comunhão com Deus em família. É isso. Mais uma dica importante para você é veja como essa pessoa lida com a vida profissional, né? Falando, por exemplo, dos homens, como ele pensa sobre o futuro. Você precisa fazer aliança com pessoas que são dedicadas, estudiosas, trabalhadoras, sonhadoras, né? Imagina um homem preguiçoso, né? Um homem acomodado. Então, a gente precisa observar bem isso. Procure conhecer bem esta mulher também, né? Perceba o quão preguiçosa, acomodada, indisposta, né? Passiva, ou quanto ela olha para a vida de maneira tão negativa para o futuro. E se vive encontrando dificuldades, cuidado, né? Isso é bem importante. Se você puder, então, ter paz sobre esses temas aqui, introdutórios, quem sabe você já possa até firmar um namoro. Então imagina que você começa o namoro tendo em vista que você fez essas avaliações. Então dentro do namoro, algumas dicas para você. Vamos lá, Martinha, qual é a primeira aí? A primeira é desenvolva a amizade. A amizade que você já começou antes do namoro, continue desenvolvendo durante o namoro, porque a amizade, o raiá que a gente falou na semana passada, que o Tércio falou na semana passada, é sobre o companheirismo, né? É o amor que sustenta um casamento do início até o fim da jornada. Quando todos os outros amores apagarem, o raiá ele permanece. A coisa mais linda que a gente pode ver é um casal de idosos namorando pela amizade, quando o sexo já não é tão mais importante, quando o compromisso já está tão estabelecido que não precisa ser lembrado, mas a amizade está ali, o companheirismo está ali. Isso é o que sustenta um casamento até o fim. Lembre-se que essa fase, né, Martinha, do namoro é a fase de fazer crescer mesmo aquilo que você já disse, a amizade, o companheirismo, o conhecimento um do outro, o respeito, né? Talvez mais do que isso, a intimidade emocional e espiritual. Não comece pela intimidade física. Nós falamos sobre isso semana passada, porque quando você entra pela intimidade física, sexual nessa fase, vocês vão trazer para dentro do relacionamento, do namoro já a desconfiança, a possessividade. É tão forte isso, né? Quando começa pelo sexo, começa a ter uma possessividade, desrespeito, ciúme, né? Então não quebre esse princípio, jovem, você que está orando por uma pessoa, né? Quando você quebra o princípio quebra você lá na frente, não tenha dúvida disso. Então, vamos lá, qual é a segunda dica aqui para a gente? Eu diria que decidam ser honestos desde o princípio. A transparência fará com que a confiança ela cresça entre vocês. Eu me lembro quando eu decidi contar para a Martinha toda a minha história e como aquilo gerou um peso de confiança para ela, né? Ninguém é perfeito, nem você que está orando por alguém é. A honestidade é mais importante do que a perfeição. Guarde isso no seu coração e decida andar realmente com integridade, né, Martinha? É verdade. A coisa mais gostosa no relacionamento é quando você conhece a pessoa que você anda ao lado muito bem. E que quando os amigos dele chegam e você pode dizer que conhece todas as partes, tanto as boas como as ruins, né? Então, realmente isso é muito importante. A terceira dica que a gente dá para você que está começando num namoro e que quer construir um namoro sobre a rocha da palavra de Deus é tire o lixo. Não dá para construir nada sobre o lixo. Essa história que a gente fala, né, de estou começando algo novo, não preciso falar do passado, é bobagem. É muito importante você abrir o seu passado e você ouvir sobre o passado da pessoa com que você vai passar o resto do futuro, para que vocês se conheçam plenamente, para que vocês tenham um conhecimento inteiro um do outro. Isso é fundamental, né, Martinha? Eu lembro bem quando nós, no início do namoro, e eu decidi abrir tudo para Martinha. Olha o que aconteceu. Eu fui falar numa conferência lá em Brasília, para todos os jovens de Brasília, e o meu primo amado, mas o tempo da loucura minha, da bagunça, eu convidei para ele ir para aquela conferência, ele foi. Quando chegou, ele me viu de longe entrando ali no saguão do prédio da igreja. Falei: ei, Tércio,
Ei, aquela guria, fulana de tal, ei, tu lembra dela? Rapaz, ela era muito, hein? Aí ele começou a fazer alguns adjetivos bem chulos assim, e a Martinha do meu lado, estávamos casados, e ele falou, e a outra lá, fulana de tal, que você pegou, não sei o quê. E, gente, a Martinha na hora falou, e aquela fulana de tal, aquela tal, e começou a dar nome para elas de algumas situações, histórias minhas do passado. Naquele momento, eu entendi o que estava acontecendo. O diabo achou que ia me envergonhar pela minha história passada. Mas a decisão que eu tinha tomado na minha vida de contar para a Martinha, né, sobre a minha história, tinha feito toda a diferença naquele momento que a Martinha pôde entrar e ela mesma disse, não, eu conheço a história do teste do passado, mas essa história foi lavada pelo sangue de Cristo e ele é um novo homem, né? Então, mais uma vez, como é importante você não ter culpas, não ter vergonha, você colocar limpo nesta fase de namoro a sua história do passado. Olha, eu e Martinha já acompanhamos situações de pessoas que casaram, né? E que na lua de mel, o cara, quando no namoro, noivado, ele era piloto, tá? Piloto para noiva, para a família. E na lua de mel, descobriu que o cara nem trabalho tinha. Então nós conhecemos umas histórias bem sérias, por decisões assim, não me interessa muito saber a história do passado, vamos caminhar daqui para frente. Não, investigue, faz parte, você vai passar, como a Marta, né? Ela costuma dizer, o resto da sua vida, todo o seu futuro com essa pessoa. Então investigue bem, né, Martinha? Algo importante também é saber que como essa pessoa que você está escolhendo lida com o seu pecado, né, com a sua confissão. Porque se ela já não sabe lidar com aquilo, ou vai jogar na tua cara, você já está descobrindo coisas que vão acontecer no teu futuro. Então, vocês precisam aprender a como confessar o pecado um ao outro e agir com graça. Então, isso é algo para se aprender já no namoro. Muito importante mesmo. A quarta dica é: decidam deixar pai e mãe de verdade. Homens, você precisa deixar a sua mãe e unir-se à sua esposa, né? Não queira fazer da sua esposa mãe. Eu acho que isso é uma coisa muito delicada. Você precisa deixar de ser filho. É uma escolha. Todo homem, quando casa, ele precisa deixar de ser filho e passar a se tornar agora um novo papel, que é o papel de marido, né? Os papéis precisam transicionar. E aqui, uma palavra com muito amor para as mães de plantão. Deixem seus filhos se tornarem homens de verdade e não os trate mais como criança, né? Você precisa aprender a lidar com ele no novo papel que agora é de marido, de um adulto. Respeite, né? E respeite a esposa dela, mãe, também, a esposa dele, melhor dizendo. Porque ela foi colocada por Deus agora para ela ser a ajudadora dele e não mais você. No casamento se encerra esse papel de ajudadora da mãe para com o filho e passa para a esposa dele. Do mesmo modo, isso serve para os homens, para os pais, né? Deixa sua filha, sua menina se tornar mulher, esposa, né? O seu papel de protetor e provedor agora passa para o marido dela no dia do casamento. Isso é fundamental entender. Jovem casal, se vocês estiverem dispostos a proverem para vocês, a pagarem as contas, a cozinharem juntos, né, para si, e não comer mais na casa do papai e da mamãe, bancar as suas contas, né? Se você não está disposto a isso, não casa, porque são responsabilidades que fazem parte da jornada, né? Vocês, se não assumirem isso, provavelmente vocês precisam entender e amadurecer ainda algumas coisas para formar uma família, né? Agora entendam, hein, Martinho, acho que é importante falar sobre isso. Deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe, né? É apenas assumir uma nova postura de papéis. Saibam, né, que ao casar você está ganhando uma nova família. A propósito, esse é o quinto ponto, Martinha. Você pode falar sobre ele aí pra gente? Sem dúvida. A próxima dica é: saiba que ao casar você ganha uma família e com ela os desafios dos ajustes culturais. Toda família possui uma cultura e é importante entender que ambos entram num casamento com suas malas,
suas malas culturais. É incrível isso, né, Martinha? Formar uma nova cultura. É importante que vocês abram mão de partes da cultura de vocês, aquilo que talvez não seja bom, e para vocês levarem o que é bom de cada cultura e misturarem para construir uma nova cultura, uma nova mala para essa jornada 2. E ao invés de criticar, né, a cultura um do outro, Martinha, aprecia e queira construir isso junto, né? O outro conselho é decida morrer para a vida de solteiro, né? Essa vida é especial, é uma fase bonita, mas de certa maneira é uma fase de independência naturalmente voltada para si mesmo, né? Ela é valiosa sim, mas é uma fase da sua história. Para o casamento dar certo, você precisará deixar o que estiver entre você e a outra pessoa. Você que está disposto a fazer essa aliança. Existe sempre coisas na nossa vida que podem nos impedir de nos unirmos a outra pessoa. A aliança na Bíblia sempre envolveu o sacrifício. Alguém tem que se sacrificar numa aliança, né? No caso da aliança conjugal, ambos precisam morrer para si. Ambos precisam sacrificar a si mesmo para que surja a vida a dois, né? Para realmente esse casamento dar certo. Você precisa abandonar o que vai impedir você de se unir à sua nova vida de casado. Isso é importante, né, Martinha? Eu acho importante o homem, principalmente para o homem, mas para a mulher também, o querer crescer, né? Casar envolve crescimento. E a mudança faz parte do crescimento. Eu lembro lá na nossa fase que eu jogava bola 3 vezes por semana à noite e gostava muito de ver futebol. E no nosso namoro a gente começou a falar sobre isso. Tinha que abrir mão, né? Tinha que abrir mão e eu realmente precisei mudar a minha postura, passar a jogar bola 1 vez por semana, diminuir esse negócio de assistir jogo. Isso é importante, porque essas coisas elas entram no meio da relação. Quando a Bíblia diz, e os dois se tornarão uma só carne, né? Se tornarão um. Essas pequenas coisas podem entrar no relacionamento. Hoje, Martinha, a gente tem acompanhado situações, gente, de mulheres casadas com homens adultos, que o problema entre eles é o videogame. É o videogame com os amigos lá de trás, alguma coisa que entra. Gente, existe tanta coisa, né, para as mulheres também, né, Martinha? E a gente precisa sondar isso, porque não dá mais para ter vida de solteiro se você quer ser casado. Pensa bem sobre isso, então. Se você quer ter vida de solteiro, não se casa. Se vocês dois não estiverem dispostos a abrir mão de coisas para que vocês se unam, então isso é fundamental que vocês esperem um pouco mais aí. Vocês precisam fazer uma aliança consciente. Madura, né, Martinha? Essa é a 7ª dica. Uma aliança madura que realmente saiba que você está entrando numa relação para servir. E os dois lados servem um ao outro, porque nós estamos focados muito mais no outro do que em nós mesmos. Então é muito importante que você construa com o seu futuro marido ou com a sua futura esposa um planejamento de fazer um pré-nupcial, de construir, de fazer cursos que possam acrescentar para vocês e trazer princípios da palavra para serem a base do relacionamento de vocês. Hoje nós estamos fazendo curso online, né? Está sendo bem especial, a igreja tem oferecido e é sempre em grupo, é muito precioso. Bom, falamos de várias coisas aqui, então você andou por isso, você foi alinhando isso e entendeu, eu acho que estamos aí na jornada para o casamento, então vamos casar. Imagina que aí tem a cerimônia do casamento, um momento muito único, lindo na sua vida, é o casaram-se, não é? Mas lembra que para ser, né, felizes para sempre, existe aí o parênteses que é jornada, nós vamos falar desse parênteses agora, nós vamos entrar com você exatamente no que move, não é? O que movimenta essa jornada, que é o que vai fazer o casamento não apenas durar, mas ele ser pleno, ele ser realmente algo que glorifica a Deus e que traz alegria. Então, o primeiro aspecto importante aqui no casamento, e é um dos mais fundamentais, que dá muita crise, até divórcio, né, Martinha? É sobre as finanças. Então, vamos começar por aqui. Se você quer casar, se vocês se unirem em aliança matrimonial, decidam unir também as finanças. Na verdade, quando a Bíblia diz unam, né, os dois se tornarão uma só carne, ele está falando de unidade em todas as dimensões. Então vamos começar pela unidade de finanças, né?
decidam unir realmente desde a conta do banco lá, viu? Conta conjunta, finanças unidas, planejamento dos gastos, investimentos financeiros juntos, né? E decidam direcionar o dinheiro de vocês para o bem da família e para o reino de Deus, o avanço do reino de Deus. E é importante falar isso aqui, porque a gente tem visto muitos casamentos onde ele já começa separado e nunca se une nesse aspecto. Então, o marido casa e então o carro é meu, o apartamento é meu, tudo é meu, e a vida é minha. Quer dizer, isso não existe em lugar nenhum. Né? O relacionamento a dois envolve realmente a gente construir uma base sólida também no aspecto financeiro juntos. Nós temos percebido quantas famílias têm sofrido aqui, casamentos que se quebram muito cedo, porque ninguém nem sabe qual é o salário do outro, quanto o outro ganha, muito menos unem realmente o orçamento para planejarem agora, como disse, não mais como solteiros, mas agora como casados, como eles irão construir a vida a partir do casamento para frente. Essa é a primeira dica importante dentro desse cenário do casaram-se e foram felizes para sempre. Ajusta as tuas finanças. Se você nunca fez isso, está casado, você precisa sair daqui hoje para fazer uma arrumação, uma reorganização nessa área entre vocês dois. Peçam perdão a Deus, queridos, mas ajustem isso para o bem da vida de vocês, tá? A unidade é a essência de um casamento, porque vocês estão se tornando um. Então, da mesma maneira que é importante unir os corpos, unir as finanças, também é importante unir os corações. Então, a segunda dica que a gente coloca aqui é para que você mantenha realmente o compromisso de falar a verdade, de manter luz na relação de vocês. Muitas vezes, né, se você não viveu isso em todos os momentos do seu relacionamento, você pode começar agora, sendo verdadeiros, começando a realmente viver uma vida de transparência. Agora, se você já veio num namoro com verdade, com honestidade, você entrou num casamento com honestidade, cuidado para que não feche as portas da verdade isso, né? E não se perca um valor tão importante, que é essa unidade de coração, né? De você saber tudo sobre ele e você saber tudo sobre ela e vocês juntos poderem ter essa luz do Senhor iluminando, porque nada pode contra a verdade, senão somente em favor da verdade, né? A palavra já diz isso. Amém. Uma terceira importante dica para vocês é apreciem um ao outro, admirem um ao outro. A gente se aproxima, né, para um casamento de uma pessoa pelas diferenças, inclusive, que muitas vezes nos atrai. Às vezes é o fato do outro parecer com a gente também, que nos atrai, os mesmos valores, os mesmos sonhos, projetos. Mas é importante demais, né, Martinha, esse aspecto de apreciar um ao outro e respeitar as diferenças, porque Deus nos fez pessoas diferentes, mas também tentar diminuir aquilo que é tão diferente. Eu lembro bem, quando a gente se casou, que havia muita coisa que era diferente para mim e da Martinha. Muitos pensamentos, até gostos eram diferentes nossos. E a gente foi decidindo aproximar aquilo que nos distanciava, aquilo que era diferente. E, gente, nós já choramos com casais. Lembro de um casal muito amigo nosso, amigos mesmo assim da nossa juventude, que eles eram muito diferentes, eles se casaram e eles nunca decidiram diminuir a diferença entre eles, né? Apreciar aquilo que o outro gostava e tentar, por exemplo... Gostar também. Um deles eu lembro bem que gostava muito de praia, gostava muito de sol, e o outro gostava muito de ficar em casa, não gostava muito de aventura. Então, assim, eles se separavam em dia de descanso, final de semana, ao invés de eles se unirem, né, irem juntos fazer coisas que o outro gostava. E assim vai abrindo mão um em prol do outro e vão criando, né, Martinha, cada vez menos diferença entre eles.
Eu lembro que você gostava muito de filmes de drama, né? Eu sempre gostei muito de filme de ação, sempre interessante. É por causa da minha molecagem lá, quando jovem, toda a minha coisa lá de luta. Eu gostava de filmes de luta lá. Isso mudou muito na minha vida. Hoje eu gosto de filme de drama. Mas eu gosto de filme de luta. É engraçado. E a Martinha já curte filme de ação hoje. A gente foi diminuindo as diferenças. Isso fez tão bem para nós, tão bem. Agora você imagina eu com 3 mulheres em casa, então eu acabo em dia de família muitas vezes assistindo filmes com as 3 começam a chorar do lado aqui no sofá, gente. É muito legal, mas eu tô lá com elas porque isso fez a gente se aproximar. Muitos momentos especiais que vieram pelas diferenças, né? Eu lembro que uma vez eu peguei as meninas, vocês sabem que eu gosto de carro, né? A Martinha saía para fazer acho que era aula que ela estava dando, e eu pegava as meninas naquele dia lá e levava para ver carro, né? E quando as gurias chegavam, a Martinha perguntava, e aí, o que vocês fizeram? Elas diziam, papai foi levar a gente para ver carro de novo, né? Foi engraçado isso, mas assim, no final elas iam, gostavam, curtiram, e aos poucos elas foram apreciando também isso. Hoje a gente gosta de tanta coisa parecida lá em casa. As nossas diferenças foram diminuindo com o tempo, e aquilo que a Bíblia diz, fomos nos tornando uma só carne em muitas coisas. Esse é o desafio, até o último dia da vida, né, Martinha? Exato. Que a gente vai se unindo, né? Mais, né? O companheirismo é importante, né? Para o homem é muito importante você ser parceira na sua aventura, né? As coisas que o homem gosta, é muito importante que a gente queira gostar, queira conhecer. Todo mundo gosta de acampar presente lá em casa hoje, né, Martinha? Martinha, as meninas. Isso é muito legal, Marta. Eu acho isso uma coisa tão importante. Pensa sobre isso no seu casamento, como vocês podem apreciar um ao outro, admirar as diferenças, respeitá-las, mas tentar ao mesmo tempo crescer um com o outro, aprendendo um com o outro. A 4ª dica é: estejam prontos para mudanças culturais, né? A gente já falou aqui das malas, né? O que a gente carrega para nosso relacionamento. Mas algo muito importante que a gente viveu no nosso relacionamento, né, Té, foi quando a gente veio com as nossas bagagens culturais, mas a gente estava aberto para construir uma nova cultura juntos. E foi interessante, porque mais ou menos isso, tá? Imagina, a gente tirando as nossas coisas de dentro da nossa mala cultural, e tinha coisa que eu olhava na minha cultura e a Martinha olhava, poxa, que legal, vamos manter isso, vai ser muito bom. A Martinha também, na cultura dela, a gente foi vendo, mas tinham coisas que nós olhávamos e dizíamos, olha, eu acho que isso aqui combina mais com meu pai, com minha mãe, do que comigo. Não é? E a gente foi dizendo, não, vamos construindo a nossa própria cultura, né, Marta? Até porque nós fomos crescendo e aprendendo também com muitos casais de pastores, muitas pessoas que nos instruíram, que foram trazendo conceitos bíblicos, conceitos de um ideal de Deus para a nossa família. E a gente foi incluindo essas culturas bíblicas, essas virtudes bíblicas também na nossa relação. Cada vez mais, isso é super importante um casal fazer, Martinha. Um 5º passo aí que a gente queria sugerir para você nessa jornada, né? Revele vulnerabilidade, né? Se mostre como você é, ajude um ao outro nas fraquezas, confessem os pecados, perdoem nas falhas e façam acordos no final de cada uma dessas situações. A jornada 2 é uma jornada de constante perdão, de constante ajuste, de constante, não é, conhecimento um do outro, e a gente vai conhecendo muita coisa boa, mas também vai conhecendo as fragilidades. E essa coisa de revelar fragilidade, né, Martinha, vulnerabilidade é importante, porque o outro conhece você, o outro percebe as suas fragilidades, não tem como você esconder. Então, é muito mais sábio você mesmo sair na frente e dizer, olha, eu tenho essas fragilidades. Olha, para mim no início foi bastante difícil. Eu lembro bem quão orgulhoso eu era, eu lembro bem como eu tinha medo de a Martinha ver as minhas vulnerabilidades, ela não aceitar, ela de certa forma até me rejeitar, mas quando eu decidi realmente a fundo, arriscar, dizendo, Marta, eu tenho essas áreas de fragilidade, eu luto com isso, eu tenho essas fraquezas. Isso aqui é muito importante dizer, porque o aspecto aqui não é você jogar isso contra o outro, mas é você entender que você foi colocado na vida do outro, da outra, para que você ajude ele a crescer mais ainda, né, Martinha?
para amadurecer. Eu acho que tanto eu quanto a Marta nos expomos, e essa exposição, não é que ela não é uma nudez só física, porque às vezes a nudez física é que a gente mais vive tranquilo, em paz, às vezes também não, né? Muitos de nós somos tímidos. Eu quero dizer para você que casamento envolve nudez completa, viu, querido? Física, emocional, espiritual, mas essa nudez emocional, ela permite isso aqui, né, Martinha? Permite a gente crescer, se apoiar mutuamente, perdoar, ajudar um ao outro a crescer. Eu acho isso muito importante, queremos dar essa dica para você aqui também. A sexta dica que a gente quer entregar para vocês é que você deve entregar o seu corpo exclusivamente para o seu cônjuge e desfrutar da bênção do sexo. Nós muitas vezes falamos de fidelidade, mas a gente deixa de desfrutar e cultivar da fidelidade já na solteirice, né? Enquanto estamos solteiros, porque ali a gente pode cultivar uma cultura de fidelidade ou de infidelidade. Deus já nos prepara lá, né, Martinho, para essa fase da... Exatamente, quando nossos corpos não pertencem a um marido ou a uma esposa, nossos corpos pertencem a Deus. Então, quando nós estamos solteiros, nossa fidelidade é com Deus. Então, tudo que eu me guardo, toda a santidade que eu busco, toda tentação que eu resisto, enfrento, é entregue a Deus em fidelidade, é uma adoração a Deus. E eu estou exercitando a minha fidelidade ao meu cônjuge. Então, quando eu me caso, eu continuo a exercitar a fidelidade agora ao meu cônjuge, guardando o meu coração, guardando a minha mente de pensamentos impuros, de pensamentos que possam de alguma maneira destruir ou dar em brecha para a infidelidade no casamento, né? O texto de Hebreus, Martinha, ele reforça isso, né? Ele diz lá no capítulo 4, temos o texto que nós lemos no início: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Ele está falando sobre essa pureza, né? Enquanto a sociedade, ela lida com essa questão da fidelidade de maneira tão leviana, né? Tão promíscua, a gente percebe as famílias e os casais se machucando, sendo machucados, feridos, filhos sofrendo muito por conta desta infidelidade, desta falta da decisão de tornar exclusivo o meu corpo, né? Para você e o seu para mim. Então, façam esse passo importantíssimo e Deus vai fazer com que o casamento ele possa ser ainda muito mais saudável. E desfrutem juntos da bênção do sexo mesmo na vida a dois. Sétima dica é: busquem a Deus juntos, né? E decidam juntos viver em obediência a Ele. Não tem a ver com religião, tem a ver com relacionamento, tem a ver com entender que o que a Bíblia nos ensina, queridos, aquilo que está na palavra é seguro, vale a pena. Não é? Quando Jesus ele fala sobre construir a casa sobre a rocha e sobre a areia, e ele usa esse exemplo, ele diz: o homem, a mulher, a pessoa, né? O indivíduo que constrói a casa sobre a rocha vai realmente passar por tempestades, e todo casamento passa, mas não vai desabar, vai permanecer firme para sempre. Então estamos falando sobre isso. Casaram-se e foram felizes para sempre, mas, querido, a jornada para que isso persevere com prazer, com alegria, com satisfação, é realmente buscar a Deus juntos e viver em obediência a Ele. Pode na palavra, realmente viver pela palavra, e o casamento seu, sua família, será extremamente abençoado. Isso é garantido, querido. É verdade. A obediência a Deus, ela é algo que deve partir do coração individual de cada um. Quando cada indivíduo se satisfaz em Deus, está feliz em Deus, eles vão juntar as duas alegrias e vão gerar um casamento feliz. Amém. Mas quando as pessoas não têm um relacionamento individual com Deus, juntos vai ficar muito mais complicado. Então busquem a Deus juntos e busquem viver em obediência a Deus juntos, né? A oitava dica para vocês fechem as portas da sua casa para os porcos não entrarem. Estejam bastante atentos às armadilhas de Satanás e não deem brechas, né? Acho que isso aqui é tão sério, porque a gente
não tem noção que quando a gente está assistindo programas pornográficos, entrando em sites que são inapropriados, né? Ou tendo conversas, né? Muitas vezes na sala da nossa casa, muitas vezes em outros ambientes, mas aqui falando do seu lar, da sua família, marido e mulher, não é? E muitas vezes a gente vê homens chamando as esposas para entrar em dimensões de filmes realmente com tantas loucuras que acontecem. Falando de pornografia aqui, claramente, você precisa saber que você está convidando para dentro da sua casa porcos, lixo, né? Para dentro do seu quarto. E tudo isso é legalidade que a gente vai dando para o inimigo, muitas vezes destruir famílias. Isso é terrível. Nós, na nossa jornada, já percebemos quantas vezes casais que optaram por esse caminho de abrirem as portas da sua casa, do seu quarto, para que invadam coisas que são tão fora do padrão que Deus pensou, tem gerado muitas vezes brechas no meio do casal para que logo venham fantasias até com outras pessoas. Então, vigiem sobre isso, decidam consagrar mesmo a vida sexual de vocês, a mente de vocês, os olhos de vocês. Escolham bem o que vocês vão ver para que realmente os porcos na Bíblia são realmente assim referências a espíritos imundos, né? Então, quando a gente fala isso, fecha a porta da sua casa para os porcos, a gente está falando de legalidade que a gente dá a demônios para entrarem no casamento e realmente destruírem o relacionamento entre duas pessoas que se amam de fato. E às vezes não é um filme pornográfico, às vezes é uma novela, às vezes é um filme que tem princípios bagunçados ou alguns acontecimentos ruins que possam gerar de alguma maneira memória e memórias emocionais no coração de um ou do outro. Muito importante isso que você está falando, né? Muito importante. Estava vendo uma matéria e era sobre a novela da Globo, né? E quero aqui dizer, muito lixo mesmo, eu tenho que ser franco, é muito lixo. E a pessoa que produziu, a diretora de tudo aquilo, falando mesmo, não, nós queremos tornar a nossa sociedade realmente uma sociedade que aceite essas coisas, que questione e aceite. E de fato, né, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a gente sabe que por trás há toda uma manipulação para destruir mesmo os casamentos, a mente dos nossos filhos, das nossas filhas. Então, pai, mãe, atenção para isso tudo. Não é uma questão de religiosidade, não, é uma questão de proteção, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de zelo e cuidado com aquilo que é consagrado a Deus, que é a nossa família. Então nós queremos aqui encorajar você, desafiar você a fazer sim uma avaliação profunda sobre aquilo que você está deixando entrar na sua vida, na sua casa, né, Marta? É verdade, às vezes a gente não percebe, mas a gente vê a reprodução de características de um relacionamento, de uma novela, de um filme, dentro de casa. Às vezes no tipo de briga, muitas vezes a gente percebe até uma reação de uma mulher que acha bonito dar um tapa na cara de um homem. Ou mesmo um homem abusar de uma mulher, né, que é uma outra arrogância e loucura, muito longe do padrão de Deus, né? E de um jeito que a pessoa não conhecia ou não viu na sua família, não teve esse padrão, mas viu e achou interessante de um filme ou de uma novela. Então, cuidado com isso, porque sem perceber, coisas estão entrando, porcos estão entrando na sala, mas muitas vezes na sua própria mente. Vai uma dica então nesse aspecto, começa a dedicar tempo que você dedicava para essas coisas na palavra de Deus. Estuda sobre família, estuda sobre o que Deus quer para você, homem, para você, mulher, né? Para vocês, pais, para os filhos. Vamos construir uma cultura de um valor que produz vida, né? Que produz consagração da nossa herança, dos nossos filhos. Porque certamente é o que você quer, é o que nós sonhamos para o nosso futuro, não é para o nosso casamento, mas para o futuro dos nossos filhos também, e também todos vocês. Na escolha de músicas. Então é claro que é gostoso assistir um filminho junto, e a gente assiste muitos filmes juntos, e existem filmes bons. Muita então, coisa legal, especial. Boa seleção e músicas muito boas, né? Então
você precisa ter um filtro para que os princípios que você acredita não sejam contraditórios com aquilo que você ouve ou aquilo que você assiste. A nona dica que a gente quer compartilhar com você é que você precisa, quando você está numa batalha espiritual, e como família nós vivemos numa batalha espiritual, é importante que você saiba com qual inimigo você está lutando. Definir bem o inimigo, né, Martinha? Porque às vezes você pode estar lutando com o inimigo errado, né? Muitas mulheres estão fazendo dos seus maridos o inimigo, ou muitos homens fazendo da sua esposa a inimiga, quando o nosso inimigo é Satanás. Então, defina quem é seu inimigo e lute contra ele. Entre na batalha, juntem, deem as mãos e falem, não, a gente está passando por uma batalha espiritual aqui, isso não é normal e a gente precisa pôr joelho no chão para encarar essa batalha com armas espirituais. Se a batalha é entre vocês dois, ajoelhem os dois, orem juntos e clamem a Deus, né, Martinha? Sim. Quantas vezes nós fazemos isso, Senhor, por favor, vem nos socorrer aqui, Deus. Nós estamos percebendo que algo está acontecendo entre nós aqui, opera, nos perdoa e nos perdoamos, às vezes com nossas filhas, né? Nós estamos percebendo que existe uma batalha que o inimigo está tentando, vamos lá, oramos com elas, oramos por elas, muitas vezes dormindo, impondo as mãos sobre a cabeça. Queridos, não é brincadeira, é uma guerra. A sua família é preciosa para Deus e o diabo quer destruí-la. E nós lutamos por aquilo que é precioso. Amém. Se a tua família, se o teu casamento é precioso para você, lute por ele, lute com todas as forças. Amém. Há momentos que nós jejuamos pela nossa família, né? Então tudo isso é porque a gente precisa usar as armas certas para batalhar o inimigo certo, né, Martinha? E aí vem a última dica, né? Deixem Deus ganhar sempre na vida de vocês, nos conflitos que vocês tiverem. Isso a gente tem rebatido, falei outro momento dessa nossa campanha, mas quero reforçar aqui. Eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes para a nossa jornada, né? Nós temos certeza que temos vivido esses 23 anos e olha, posso dizer para vocês isso hoje, nosso casamento não é perfeito, mas Deus tem nos ajudado e nos abençoado a viver experiências riquíssimas de crescimento. Nós temos percebido a bênção de Deus sobre nossa família através de tudo isso que nós compartilhamos com vocês aqui. Pura graça. Né? E a gente sabe que é favor de Deus, é graça. Mas uma das decisões mais importantes nossas foi no momento, no noivado, quando eu disse para a Martinha assim, Martinha, não dá mais, desse jeito eu acho que nem vamos para o casamento. E a Martinha do outro lado começou a chorar e ela disse, por que a tua frase sempre é desse jeito não dá, né? Outra frase que saiu dos meus lábios era assim, ó, eu nunca sonhei com isso. Olha só, duas frases perigosas que eu usava lá no namoro e no noivado. E a Marta disse, por que você não começa a dizer assim, o que eu preciso fazer para dar certo, ao invés de dizer, desse jeito não dá. Aquilo, olha, caiu assim no meu coração. E a partir dali eu comecei a orar dizendo isso para Deus. Senhor, quando a gente estiver no conflito, ou melhor, quando estamos, a minha oração para Deus, Deus, o que eu posso fazer para dar certo agora? A Martinha da mesma maneira, né? O que ela pode fazer. Exato. Quando a gente estava no início da nossa jornada, infelizmente, né, a gente ainda vivia muito aquele sentimento de competição. Tinha disputa, né? Uma disputa de poder, uma disputa por estar certo. E eu me lembro que no nosso compromisso a gente ajoelhou diante de Deus e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, já que é para ganhar, para competir, vamos competir por algo bom. Então a gente falou assim, vamos competir para quem perder primeiro para Deus. Então quem perdoar primeiro ganha, quem falar a verdade primeiro ganha. Quem tirar o bico primeiro ganha. Exato, né? Então tudo o que era obediência a Deus e quem fizesse primeiro ganhava. Então foi uma competição boa que realmente cultivou coisas muito boas no nosso coração. E esse valor hoje é uma realidade. A gente acredita que esse é um dos principais valores da nossa família hoje. Lá em casa, isso a gente transmite para as meninas. Quem é que vai ganhar entre vocês? É a Laila ou a Radassa? É o Técio ou é a mamãe? Ou é a Marta, né? Quem? E a nossa resposta tem que ser sempre uma. É Deus que vai ganhar. Porque quando a gente toma essa decisão, nós nos humilhamos. Abrimos mão da nossa vontade. E nós buscamos aí sim ter um casamento que glorifique a Deus. Não que me satisfaça, não que satisfaça a Marta. E é importante você entender isso. Que quando o caminho é glorificar a Deus, você se torna satisfeito, pleno.
A alegria, ela é real, ela é profunda, ela é de dentro para fora, não é? Porque a palavra de Deus não mente, e quando nós decidimos viver por ela, as bênçãos do Senhor alcançam a nossa família, né? É verdade, o nosso exemplo é Jesus. E Jesus abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era o seu alimento. Então, o segredo de um casamento feliz também é esse. É quando a gente abre mão da nossa vontade e a gente faz da vontade de Deus o nosso alimento. Amém. Tá aí então, nós queremos orar com vocês. Fica essas dicas, esses conselhos, não é? Para vocês, de novo lembrando, casaram-se e foram felizes para sempre, não é um milagre que acontece. Na verdade, é muito trabalho intencional que acontece dentro desse parênteses aí da vida a dois. Que você solteiro, que você divorciado, viúvo, viúva, né? Muitos daqueles que talvez digam assim, pastor, mas para mim esses conselhos já não servem. Servem sim. Você pode ajudar muitos jovens que estão começando. Você que é viúvo, um divorciado e que não pretende mais casar, não é? Que talvez esteja, não, o meu processo, agora eu vou viver assim, com Deus. Amém, glória a Deus. Mas ajude outras pessoas na sua jornada. Jovens, meninas, meninos que precisam de conselho. Use a sua experiência, mostre-se vulnerável, acrescente na vida de pessoas. Vamos dar as mãos, queridos, para batalhar juntos em prol da família, colocando-a no lugar certo na nossa história, na nossa vida. Nós não aprendemos só com acertos, né? Só com as boas histórias. Nós aprendemos com as histórias difíceis. É lindo quando eu encontro com mulheres que podem me compartilhar erros da vida delas para que eu não erre. E é tão sábio da nossa parte, como mulheres mais novas, aprender com os erros de pessoas que compartilham conosco. Então é muito rico para você querer crescer, querer receber a sabedoria de pessoas que estão à frente de você. Amém. Vamos orar então, vamos consagrar a nossa família a Deus, nossos filhos, nossa própria vida a Deus, independente da fase que você esteja. Vamos fazer isso neste momento. Deus, nós queremos agradecer pelo compromisso que nós firmamos contigo quando fizemos uma aliança conjugal, Senhor, há 23 anos. Pai, nós pedimos que o Senhor continue nos ajudando a viver, mas também oramos assim por cada casal que está ouvindo esta palavra. Oramos pelos jovens solteiros, pelos rapazes, pelas moças, pelos, ó Deus, que já viveram um casamento, que sofreram um divórcio, pelos viúvos. Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, intercedendo uns pelos outros, Pai, pedindo a Tua bênção em qualquer condição que essas pessoas se encontrem hoje. Pai, nós pedimos por restauração de casamentos, restauração de alianças. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor ajude os jovens a fazerem alianças conscientes, maduras. Senhor, que haja temor e tremor, Senhor, sobre o coração de cada pessoa que está recebendo essa palavra. Nós pedimos perdão ao Senhor, Senhor, porque muitas vezes muitos de nós estamos sofrendo por termos decidido andar independentes de Ti. Por isso, Senhor, nos visita neste momento, a cada uma dessas pessoas, a cada um de nós. Nós oramos e é no nome de Jesus que nós abençoamos essas pessoas para o louvor da Tua glória. Amém, amém e amém. 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 Querido, se você quer ajuda, se você quer apoio, entre lá no nosso site, procure, né, Martinha? Há muitas ferramentas que podem apoiar você em qualquer condição que você esteja. Para nós é uma alegria estarmos juntos. Nós esperamos, não é, que verdadeiramente Deus levante uma geração de homens de Deus, de mulheres de Deus, consagrados, que vão abençoar os seus filhos e que vão colher filhos consagrados para a glória de Deus. Sejam luz para essa próxima geração. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe. Amamos vocês. Tchau.